Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o nosso vídeo extra da nossa lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre perseverando na fé. A lição hoje trata de uma parábola do juiz iníquo. É claro que nós vamos ampliar esta aula, trazendo o nosso subsídio devocional que está no final da nossa lição. Você pode ver e ler que a parábola do juiz iníquo, ela se associa à parábola do amigo inoportuno ou importuno, que as duas parábolas são semelhantes em termos de perseverança. Tá certo? Então a lição de hoje, ela tem o textuário em Lucas 18, verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardia para com eles. Verdade prática: quanto mais perseverarmos na fé, melhor para nós entendermos a vontade de Deus. Olha, presta atenção, a verdade prática. Quanto mais perseverarmos na fé, melhor é entendermos para nós a vontade de Deus. Então, na Bíblia, a vontade de Deus, são 3 marchas. Primeira, segunda, terceira. A última, que é a mais forte, é perfeita. Anterior é agradável. E a antes é a boa. Muitas pessoas estão na boa vontade. Deus coloca a pessoa e as pessoas acham, para mim tá bom. Mas a perfeita é melhor do que a agradável, a perfeita é melhor do que a boa. Então as 3 vontades são de Deus. Mas para chegarmos na perfeita, precisamos perseverar. Por quê? Porque senão a gente já fica satisfeito com a primeira, com a boa. Outro já fica satisfeito com a agradável. Mas Deus quer mesmo é nos entregar a sua vontade perfeita. Glória a Deus. Com isso, só com perseverança. Por quê? Porque a perseverança nos amadurece. É a perseverança que nos faz levar a um patamar superior a fim de conhecer a vontade de Deus. Muitas das vezes, as pessoas já ficam satisfeitas com a boa vontade que Deus lhe dá. Mas só que Deus tem mais 2. Tem uma agradável e tem uma perfeita. Então a perfeita é comparada com a luz da aurora. Provérbios 4 e 18. Que vai brilhando, até que seja um dia perfeito. Então a luz de manhã, a luz das 9 horas e a luz do meio-dia brilha mais. Então a perfeita vontade de Deus é esta que Deus quer para todos os amados irmãos. Então a lição ela tem como texto bíblico em nossa classe de aula Lucas 18, versículo 1 a 8, onde diz que contou-lhes uma parábola o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então a parábola ela tem uma conotação com orar e a perseverança na oração. Aí nós traz uma parábola, o Senhor nos traz uma parábola, dizendo que havia na cidade um juiz que nem temia Deus e nem respeitava homem algum. Depois diz que tinha na mesma cidade uma viúva e pediu que fizesse justiça contra o seu adversário. Então, meus irmãos, nós vemos logo aqui, aquela mulher, a viúva, os personagens, viúva, juiz e o adversário. O que é isso? É que essa viúva, ela tinha um adversário. Então ela só foi ao juiz porque ela tinha problema aqui com esse adversário. A Bíblia não diz qual era o problema. Só que essa viúva, se for israelita, no caso aqui, o juiz já vemos que é um juiz iníquo, que não temia Deus. Então,
trata, muitas das vezes a gente vê essa parábola como se fosse um juiz das nações ou um juiz gentil. Com isso, essa viúva aqui, se ela fosse de Israel, se o problema fosse com o adversário, conforme nós temos lá na lei da propriedade, em Levítico, que mesmo sendo viúva, sem nenhuma chance de comprar de volta as suas terras, como aconteceu com Noemi. Não era viúva? Então ela precisou de um parente remidor e ali conseguiu as terras de volta pagando para que as suas terras voltasse para a Noemi, que era a própria herdeira da terra. Com isso, se fosse nesse caso aqui, por que ela foi no juiz? Um exemplo, porque o adversário, com certeza, não quis entregar o que era próprio da viúva. Então a viúva, com certeza, se fosse um caso de propriedade, que ela fosse uma herdeira, e quando na época ela vendeu, por que ela vendeu? Porque ela estava pobre, ela precisou vender a sua propriedade. Com isso, esse adversário aqui, com o tempo, ele tinha que entregar a propriedade à viúva sem nenhum pagamento. Por quê? Porque era a lei do jubileu. Então, na lei do jubileu, depois de 49 anos de história de Israel, eu tinha o 50º ano. Esse 50º ano é chamado de jubileu. Então, no jubileu, tudo era voltado a seus próprios donos. Glória a Deus. Por isso, a oração do Pai Nosso. Se lembre da oração do Pai Nosso? Então, Jesus, ele mostra duas grandes orações. A oração do Pai Nosso e também a oração que Jesus faz no capítulo 17 de João, quando ele faz aquela oração intercessória pelos seus discípulos. Então nós vemos, meus amados irmãos, aqui o que? A oração do Pai Nosso no jubileu, quando se trata de Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí depois diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Então a questão de perdoar as nossas ofensas, isso era também no jubileu. Então no jubileu, todas as ofensas, dívidas, escravidão, eram pagas. No caso do adversário, se não quisesse devolver, a lei do jubileu, que é uma lei sagrada, ela tratava de um ato judicial que a viúva, nesse caso, ela poderia recorrer a um juiz e ali, mesmo se houvesse necessidade de uma guerra, colocar seu adversário para fora. Não foi isso? E não é isso que vai acontecer? Qual é o nosso adversário, senão o diabo? O diabo, meus irmãos, é o nosso adversário. Então Jesus morreu por nós aqui na cruz, para salvar nossas vidas, levar para o céu. Só que a terra também é dele. Mas só que o diabo ainda está rodando na terra, não saiu da terra. Então, Jesus, em Apocalipse, é aquele que entra no céu, porque João diz que não havia nenhum digno, que no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Mas quando Jesus chega lá, aí ele vê o leão da tribo de Judá. E diz a Bíblia que Jesus, ele é digno de desatar os 7 selos. E os 7 selos é exatamente a propriedade da terra, da qual Cristo vai desatar. Para quê? Para expulsar esse tal de posseiro, esse tal de adversário, que por causa do pecado, ele tomou posse da terra. Então ele não herda a terra, ele apenas tomou posse como posseiro. Então Cristo, como resgatador do homem e da terra, ele pagou o preço
tanto dos homens quanto da terra. E com isso, ele chegou no céu com ação judicial. Por ser o adversário que não quer sair da terra, ele vai sair. Porque na guerra do Armagedon, Deus vai expulsar Satanás. Glória a Deus. Então, voltando aqui para a nossa aula. Ó, a aula vai tratar, vejamos, essa viúva chegou para um juiz com a causa que tinha com o adversário. Essa viúva, primeiro, não teve medo do juiz. Primeiro, o juiz era iníquo, não temia Deus. Com isso, a maior arma daquela mulher era o quê? Perseverar. Glória a Deus. Então, a maior arma daquela mulher... Então, meus irmãos, por um tempo o juiz não quis trazer justiça à causa daquela mulher. Então, a mulher perseverou tanto que chegou o momento em que o juiz cedeu e foi resolver a causa daquela mulher. Então, aquela mulher não temeu o caráter do juiz, que a Bíblia diz que era injusto, não temia Deus e também não estava nem aí para os homens. Ou seja, ele não resolvia as causas comuns dos homens e aborrecia principalmente as viúvas, que não tinha com que pagar exatamente ao juiz. Com isso, meus amados irmãos, a Bíblia nos ensina que, no versículo 5, todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, me importuna, vem toda hora, fica batendo na minha porta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte mais me importunar. Então disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz iníquo, ou o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, toda a questão do ensino de aula vai estar no versículo 6 e no versículo 7, porque Jesus chama a atenção. Então, a parábola em si pega o que diz o juiz e Jesus ensina o quê? Que Deus fará justiça. Por que Deus fará justiça? Se aquele homem, a lição vai dizer, assim como aquele homem que embora fosse injusto, mas Deus é justo, esse sim, com certeza fará justiça com seus escolhidos. Uma demonstração de que na parábola Jesus pegou a atividade de um juiz, que é um representante de Deus. Ele sim, esse juiz, conforme representando a Deus, ele tinha que resolver as causas das pessoas necessitadas. Com isso nós vemos o seguinte: o Senhor diz, ouvi o que diz o juiz injusto. Aí depois, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite? Toda a parábola nós vemos, isto é, a segunda vinda de Jesus, ela é vista nas parábolas. Por isso que diz, quando porém vier, quando vier, achará fé na terra? Meus irmãos, a revelação começa agora, dizendo o seguinte, que os escolhidos de Deus, escolhidos, os que vivem durante o dia, clamando, e os que vivem durante a noite. Não está aí no texto que a gente leu agora? Então Deus fará justiça, justiça, tanto os que clamam do dia, justiça, e também os que clamam de noite. O que é isso, meus irmãos? A gente pensa que é um dia comum, um dia de 24 horas comum que a gente passa.
Mas a parábola é escatológica. Por quê? Porque fala da vinda de Cristo. Vinda de Cristo. Então, porém, quando vier o Senhor, achará fé na terra? A gente pensa que é para os nossos dias. Conforme a escatologia bíblica, a gente lê vários textos dizendo o seguinte: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, os dois tempos aqui, de 12 horas cada um, dentro do nosso dia normal, então eu tenho de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, e eu tenho também de 6 horas da noite. Pois é, 6 horas da noite, isto é, de 6 horas da tarde até 6 horas da manhã, dois tempos distintos, dia e noite. Então esse tempo do dia, tempo da graça. Esse tempo da noite, tempo da grande tribulação. Esta revelação, meus irmãos, só é compreendida quando eu adiciono a parábola do amigo importuno. Irmãos, a Bíblia é um quebra-cabeça. Deus escreveu a Bíblia, uma parte está no Gênesis, outra está no Apocalipse, outra está no meio está lá em Mateus. Nós temos que ir atrás das pérolas e ajuntar o texto e ver o que o texto nos ensina. Então, esta é a revelação da parábola do juiz iníquo. Isso aqui não é para qualquer cabeça, irmãos. Isso aqui é revelação da palavra de Deus. Por quê? Porque na parábola do amigo importuno, lá vai, se segura aí. Nós estamos aguardando o quê? O arrebatamento da igreja. Para onde? Para a cidade. No amigo importuno, o amigo importuno, ele vem, que hora? Meia-noite. Glória a Deus. Começou a revelação. Ele vem meia-noite. Só que quando ele vem à meia-noite, por que ele vem? Porque ele recebe uma visita de um amigo, e este amigo não tem nada para comer, e nem ele tem nada para comer. Só que esse amigo vai atrás de um outro amigo de comida. E quando chega na casa do seu amigo, as portas já estão fechadas. As portas já estão fechadas. A graça. As portas já estão fechadas. E quem está dentro? Um pai de família com seus filhos na cama. E quando ele fica batendo aqui na porta, o pai de família diz: já está fechado. Já estou com meus filhos dentro da minha casa. A porta já está fechada. No arrebatamento da igreja, meus irmãos, a porta da graça não é a graça que vai acabar, mas a porta para o arrebatamento, como se fosse a porta para a arca de Noé, será fechada. Glória a Deus. Com isso, meus amados irmãos, o que foi que aconteceu aqui? É que o amigo ficou importunando. Se você ler a parábola, onde é que está escrito essa parábola? Está também em Lucas, viu? Lucas capítulo 11, versículo de 5 ao 13. Então adicione aí, Lucas 11, versículo 5 ao 13. Adicione a parábola do amigo importuno com o juiz iníquo. Porque eu vou entender que Deus vai fazer justiça aos que clamam de dia e aos que clamam de noite. Glória a Deus. O que é isso? É que haverá salvação durante a grande tribulação. Os que clamam de dia e os que clamam de noite. Só com uma diferença. A diferença é que aqui nós estamos, nós estamos aonde? A porta está aberta, tem pão na mesa do Senhor, glória a Deus. Com isso, é uma maravilha. A pregação do Evangelho. E aqui não. Aqui vai ser uma dificuldade tremenda. Porque na grande tribulação,
O Espírito Santo já com a igreja estará na Nova Jerusalém. Então, como é que vai achar fé na terra, conforme diz o texto da lição do juiz injusto? Esse tempo aqui é difícil achar fé, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E como vão ouvir se não tem quem pregue? Glória a Deus. Os pregadores foram embora. Aleluia. A igreja que pregava a palavra foi embora. E todas as pessoas que ficaram na grande tribulação, elas vão ter que se esforçar para entrar no reino, conforme diz o texto. Uns vão entrar pela força. Ou seja, eles têm que se apoderar no reino pela força. Como é isso? Eles têm que bater na porta. Não é o que está escrito lá em Lucas 11, versículos 5 ao 13? Batei, batei e abre-se-vos-á. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. É nesse período aqui, meus irmãos. A gente acha que o texto é para nós, mas é nesse período aqui, porque a porta já está aberta, nós já temos pão aqui, e eles nem pão têm. Sabe por quê? Porque eles vão atrás de pão. Olha aqui, ó, leia isso aqui, ó, amigo importuno. O amigo importuno insistiu tanto na porta. E o pai de família disse o seguinte: eu vou atender, não é por você ser meu amigo, mas é por causa da importunação. É porque você está perseverando, você está batendo, está pedindo. Glória a Deus. Então, com isso, o pai de família, ele chegou para atender. O que eu estou pensando agora, irmãos, que é muito mal entendido por muitas pessoas o que está escrito na palavra de Deus. Então a grande tribulação, ela vai iniciar no arrebatamento da igreja. E os dois períodos têm salvação. Só que a salvação aqui, eles têm que bater, eles têm que buscar, eles têm que achar. Com isso, o amigo importuno, ele teve que bater na porta, embora a porta estivesse fechada. Então, o que é que Deus vai fazer? Justiça por causa da sua importunação. E quando chegar lá, ele vai pedir 3 pães. Por que pedir 3 pães? Porque estava faltando a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Estava faltando o maná, o Cristo, estava faltando o pão da ceia. Estava faltando o amor do Pai, estava faltando a palavra que é Cristo e estava faltando o dom do Espírito Santo. Tudo significando os 3 pães. E ele pediu 3 pães. Glória a Deus. Ele estava tão importuno, meus irmãos, que ele pediu os 3 pães. Imagine ele pensando: o senhor não tem aí um peixe também não? O senhor também não tem aí um ovo também não? Está no texto. Sabe por quê? Porque esse período aqui, meus irmãos, é forte. Segura aí, lá vem. Ó, isso aqui vocês nunca viram. Esse período aqui é um período de pedras. Está no texto. É um período de serpentes. É um período de escorpiões. Glória a Deus. Escorpiões. A aula está forte, hein? Escorpiões. Serpente, escorpiões e pedra. É um período difícil, grande tribulação. Conforme diz o texto, aquele que pediu um pão não vai receber pedra. Aquele que pediu um peixe não vai receber serpente. E aquele que pediu um ovo não vai receber escorpião. Então tudo isso aqui revela a dificuldade que vai haver na grande tribulação sem ter o evangelho. Mas o Pai tem peixe para dar.
É preciso bater, porque a porta está fechada. Eu preciso da presença do Pai, da presença do Espírito e da presença de Cristo. São os 3 pães. Eu preciso também. O Senhor não tem aí um peixe para mim, não? Peixe é o Evangelho de Cristo. O Senhor aí também não tem um ovo, não? O ovo representa uma nova vida, um novo nascimento. Aquele de João 3:6. Necessário nascer de novo. Com isso, meus irmãos, muito forte isso aqui. Na grande tribulação, porventura achará fé na terra. As pessoas não terão tempo para se ajuntar. A importunação será na porta. Buscai, batei. Com isso, tudo que é de mídia virtual, física, literatura, CDs, revistas, filmes, evangélicos, tudo relacionado ao cristianismo, será banido da face da terra pelo anticristo. Como achar fé na terra? Meu irmão, Jesus sabia disso. Muitos procurarão a palavra e não encontrarão. Como acharão fé na terra? O Pai é tão bondoso, tão misericordioso, que ele fala para os anjos: vão lá, tem uns escolhidos lá. Aí os anjos chegam na grande tribulação e dizem: teme a Deus, busque a Deus. Aí Paulo disse: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus vai enviar 2 testemunhas. Por quê? Porque precisa de fé na terra. Como acharão se não há quem pregue? Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós tivemos na segunda e na terça-feira ministrando aula aqui na nossa cidade de Horizonte, Ceará. Uma aqui na nossa congregação, vizinho à minha casa, e outra na nossa sede, onde nós estamos ali com o pastor de Assis. Queremos agradecer de coração a todos os irmãos que estão nos ajudando. E que Deus venha recompensar grandemente. E nós temos costume de trazer as aulas extra na segunda-feira. Mas não foi possível. Pedimos a vossa compreensão. E agora nós, se Deus quiser, já vamos gravar até sexta ou até amanhã o nosso vídeo extra. Com isso, oreis por nós e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda tem mais revelação. Aguardem. Deus abençoe a todos. Amém.